Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Outlook 2016. Meu nome é Alessandro Trovato e essa, se eu não me engano, é a aula 19 do nosso treinamento. Muito bem, nessa aula nós vamos falar um pouquinho ainda a respeito do nosso Outlook. Nós já vimos as possibilidades de um novo e-mail, nós vimos aqui toda a nossa guia de opções, vimos também quando respondemos o e-mail que acontece, o responder a todos, e agora eu vou explicar para vocês um pouco do ambiente do Outlook. Aqui nessa parte à esquerda você vai ver as pastas favoritas. Essas pastas favoritas são atalhos para que você possa organizar as pastas que você utiliza com mais frequência. Por exemplo, você está vendo aqui duas caixas de entrada. Eu tenho dois e-mails configurados aqui. Você se recorda que configuramos no início desse curso o curso Alessandro Docs e o Alessandro Trovato. Esses dois e-mails, então, possuem duas caixas de entrada respectivas. Aqui em favoritos eu coloquei as caixas de entrada porque eu posso minimizar, recolher todas as pastas e trabalhar com a caixa de entrada de forma mais simplificada. Eu posso também, veja só, removê-las daqui. Clicando com o botão direito, eu posso remover dos favoritos, vou remover a outra também, e deixar a nossa pasta de favoritos vazia. Perceba que eu não preciso necessariamente ter nada nos favoritos. Uma forma simples de você adicionar é arrastar a pasta que você deseja para a parte superior de favoritos e soltar o botão do mouse. Você vai ver que a sua pasta então vai ser adicionada. Se eu fizer isso aqui com a outra pasta também, com a outra caixa de entrada, você vai ver então aqui que na parte de cima ele vai ser colocado também. E eu posso até organizar onde eu quero que essas mensagens apareçam. Você pode também clicar com o botão direito sobre uma pasta, por exemplo aqui, a pasta Itens Enviados. Botão direito, e você vai encontrar um item, se eu não me engano, lá na parte de baixo aqui, Mostrar nos favoritos. Então, se você não conseguir arrastar para cima, você pode simplesmente clicar nesse botão e você vai ver que a pasta será enviada para a parte superior. Se você quer remover, clique com o botão direito ou vamos tentar arrastar. Eu não consigo arrastar de volta, está vendo? Então, botão direito e vou remover de favoritos. Cuidado, não é excluir tudo e nem limpar pasta, é remover dos favoritos. Essa é uma forma simplificada de você controlar os seus e-mails. Se você tiver, por exemplo, uma pasta de lixo, é isso que eu vou explicar agora com relação às pastas. Se você quiser criar sua própria estrutura de pastas, você pode. Então, por exemplo, aqui, nessa nossa conta do Outlook, eu vou clicar em caixa de entrada e vamos ver algumas mensagens. Se eu clicar com o botão direito sobre ela, eu posso criar uma subpasta dentro da minha caixa de entrada. Lembre-se que as pastas elas respeitam uma hierarquia muito similar às pastas do Windows. Então aqui eu vou colocar a mensagem resolvida. Todas as mensagens que eu resolver, então eu quero colocar aqui nessa pastinha. Ou eu posso criar uma pasta aqui na estrutura principal. Você pode fazer do jeito que achar melhor. Eu posso clicar com o botão direito e escolher o item Nova Pasta a partir da caixa de entrada. E agora, a partir da caixa de entrada não, isso nós acabamos de fazer. Eu vou colocar aqui dentro da nossa estrutura, dentro do nosso e-mail principal, Nova Pasta, e essa pasta vai se chamar, vou colocar aqui enviadas. A numeração facilita para organização. Eu poderia criar agora uma outra pasta a partir do meu e-mail, veja só, com o número 2. Vou colocar aqui lixo. Então eu posso organizar. E eu posso ainda colocar mais uma pasta chamada 3 mais tarde, que eu vou ver mais tarde. Quando você faz isso, você está criando dentro da sua estrutura pastas para organizar as informações. Se você quiser reorganizá-las, você pode arrastar a pasta para dentro de outra. Por exemplo, se eu soltar sobre caixa de entrada, você vai ver que ele pergunta se eu quero mover a pasta 3. Vou dar um sim, você vai ver que ela foi removida agora para dentro de caixa de entrada. Se eu recolher a caixa de entrada, ela vai desaparecer. Então, hierarquicamente, agora eu vou colocar no lugar original. Vou arrastar aqui para o e-mail, vou dar sim, e você vai ver que ela vai colocar aqui embaixo. Hierarquicamente, você pode representar ou pode organizar todas as suas pastas do Outlook. E o que é uma grande vantagem desse aplicativo é que não são só essas pastas que você está vendo. Você pode clicar aqui nos três botões na parte inferior da tela e escolher esse ícone chamado de pastas para que você possa ver toda a estrutura do seu Outlook representada por pastas, como caixa de saída, calendário, contatos. Todos os seus recursos agora estão aqui embaixo na lista de pastas. Você pode utilizar então todos esses recursos de forma simples, com uma única mudança de visualização. Eu posso recolher essa pasta, por exemplo,
abrir a segunda pasta e você vai ver aqui novamente a minha mensagem, as minhas mensagens. As pastas podem ser organizadas para facilitar o fluxo de informações. E nós vamos falar, eu vou até anotar aqui um item, nós vamos falar sobre regras no Outlook. E nas regras você vai ver como você vai conseguir controlar o Outlook e fazer com que essas mensagens elas sejam direcionadas para pastas específicas sem que você tenha que fazer absolutamente nada. Muito bem, então temos aqui a criação de pastas. Esta região aqui à direita é o local onde nós vamos visualizar as nossas informações. Quando eu clico na caixa de entrada, você vai ver que as minhas mensagens vão ser todas exibidas. Se você quer arrastar uma mensagem para dentro de uma pasta que você criou, o processo é muito simples, mas muito simples mesmo. Eu vou segurar então essa mensagem aqui de teste de envio, digamos que eu já resolvi, vou segurar o botão apertado do mouse e vou arrastar aqui para dentro da minha caixa de entrada. Veja só, ele vai abrir a minha estrutura de pastas e eu vou colocar aqui dentro de resolvida. Assim que eu soltar o botão do mouse, e isso é muito importante, isso só vai acontecer quando você soltar o botão do mouse, então você vai visualizar que a mensagem saiu da minha caixa de entrada e passou para aquela pasta. Eu gostaria de colocar então essa pasta resolvidas aqui como no número 4. Botão direito, eu posso renomear a pasta. E essa pasta agora vai se chamar 4 resolvidas. Uma vez renomeada, eu posso arrastá-la para dentro aqui da minha estrutura principal, a raiz do meu e-mail, e ela vai entrar aqui na mesma lista, junto com as demais. Eu vou fazer o mesmo com enviadas. Botão direito, renomear, e nós vamos colocar aqui 5 enviadas. Eu posso então trazer essa pasta 5 para a minha raiz principal e ao soltar o botão e confirmar, ela vai aparecer na lista. Só que agora nós temos mensagens e pastas repetidas, olha só, a número 1 e a número 5. Antes de apagar, clique na pasta, verifique se você não tem nada, olha, eu tenho um e-mail aqui, vou arrastar essa mensagem para a pasta de cima, número 1. Deixei a minha pasta vazia, agora o que eu posso fazer é excluí-la. Há várias formas de fazer isso. A primeira, botão direito e excluir pasta. Um clique em excluir pasta, ele pergunta se você quer remover. Sim, e essa pasta acaba de ser removida lá para a nossa lixeira ou para itens excluídos. Você pode restaurar essa mensagem simplesmente arrastando. Você pode restaurar simplesmente arrastando para o local original. Note que eu tenho aqui uma pasta chamada rascunhos. Essa pasta faz parte do próprio e-mail. Então essa eu não posso eu posso arrastar, mas não posso renomeá-la. Clicando com o botão direito, aliás, nem renomear. Perceba que alguns itens das pastas de sistemas elas ficam bloqueadas. Agora um item interessante. Estou organizando as minhas pastas, então eu já tenho as mensagens separadas. E observe que quando eu clico sobre uma pasta que tem e-mails, essa nossa janela de visualização vai mudar. Na parte de cima eu tenho os e-mails e na parte de baixo, debaixo dessa linha, eu tenho a visualização da mensagem. Como já expliquei anteriormente, eu não gosto disso. Então, geralmente eu entro em exibir, painel de leitura e peço para que ele fique desativado. Só que eu acabei de desativar isso para a pasta enviadas. Se eu clicar lá em lixo, vamos ver outra que tenha mensagens resolvidas, você vai ver que o painel de leitura ainda está aberto. Então eu posso vir até aqui e desativá-lo também. Se você clicar em opções, você pode colocar aqui algumas configurações sobre o painel de leitura. Primeiro, marcar os itens como lidos quando visualizamos no painel de leitura. Isso é um item que muitos me perguntam. Por exemplo, quando eu estou nesse modo de visualização, ao clicar sobre uma mensagem, você não está vendo a mensagem aqui no painel de visualização. Então, se eu clico aqui numa mensagem e estou com o painel de leitura ativado, por exemplo, na parte inferior, o que vai acontecer é que depois de 5 segundos, essa mensagem aqui vai ser considerada como lida. Eu particularmente não gosto disso, por isso eu entro aqui no painel de leitura e desativo essa opção. Se eu marcar, então ele vai aguardar a quantidade de segundos que eu configurar para marcar o item como lido. E eu posso aqui já marcar esse item como lido quando a seleção for alterada. Então eu cliquei numa mensagem não lida, a hora que eu clicar na próxima ele já vai trocar o status dela. Você pode escolher leitura de tecla única usando barra de espaço e ativar a leitura em tela inteira automaticamente no layout retrato. Sinceramente, não gosto desses itens, eu vou desmarcar ou dar um OK. Para que eu possa marcar a mensagem como lida, eu preciso necessariamente abri-la 2 vezes, clicar 2 vezes na mensagem, para que ela venha para a tela toda. Assim que ela veio para a tela toda, então agora eu posso trabalhar com a mensagem.
Eu vou dar um ESC e então agora voltei e você vai perceber que essa mensagem não está lida. Vou desativar o meu painel de leitura novamente. Estamos agora com o nosso ambiente de forma mais amigável. Além disso, nós temos nas mensagens aqui as características. Se eu clicar sobre uma mensagem, eu estou selecionando e eu posso mover também essa mensagem clicando com o botão direito e escolher o item mover. Ele vai me dar sempre algumas pastas recentes, aquelas que nós utilizamos, e outras pastas caso ela não esteja na lista. Esta aqui, por exemplo, que eu cliquei, que foi cancelada, eu posso mover para outra pasta. Vou clicar aqui em outra pasta e vou escolher o lixo. Assim que eu der um OK, você vai ver que a mensagem foi removida aqui para a minha pasta de lixo. Esse número 1 nela indica que há uma mensagem aqui nessa pasta. Esse número 9 indica que há 9 itens na minha pasta. E se você quiser limpar uma pasta, você pode clicar com o botão direito sobre ela e escolher o controle esvaziar pasta. Limpar pasta é outro item fantástico do Outlook que eu vou explicar para você também em breve. Limpar pasta. Nunca mais as suas mensagens ficarão desorganizadas. Você vai ver que fantástico que é isso. Então note que na estrutura de pastas nós temos algumas padrão, como por exemplo itens enviados, lixo eletrônico, pastas de pesquisa. Alguns itens podem ser alterados por você, podem ser criadas novas pastas ou podem ser removidas. Antes de concluirmos, apenas um detalhe aqui para falar ainda sobre a caixa de entrada. Além do painel de leitura, nós temos aqui a visualização da mensagem. Eu posso escolher se eu quero visualizar a mensagem uma linha, e isso ele pede se eu quero todas as caixas de correio ou apenas esta pasta. Vou colocar esta pasta. Ele vai mostrar a primeira linha da mensagem. Eu posso colocar aqui 2 linhas para esta pasta ou ainda 3 linhas para esta pasta. Como eu também não gosto disso, eu deixo desativado para que eu possa visualizar apenas o assunto. E ainda na caixa de entrada você pode reorganizar essas colunas de forma simplificada, aumentando e diminuindo sua largura, mudando inclusive a posição dos campos se você arrastar para os lados. Tome cuidado, porque se você arrastar um campo para baixo, note que esse X vai aparecer e ele vai eliminar o campo aqui da sua coluna. Menção, eu vou arrancar o campo menção. Se você quiser criar um campo novo, então note que aqui está o remetente. Eu poderia clicar com o botão direito nesses campos e escolher aqui agora o seletor de campos. O seletor de campos permite a você adicionar campos comumente utilizados, por exemplo, com cópia, contatos, conversa, data de criação. Você está vendo que essa mensagem aqui tem data de recebimento, não criação. Eu posso colocar então aqui a data de conclusão, ou melhor, a data de criação. Eu vou arrastar esse campo para a posição, solto o botão do mouse e você vai ver que a mensagem, que a data vai aparecer. Se eu arrastar essa mensagem para o lado, esse campo para o lado, eu consigo reorganizar esses nossos controles. Além desses campos, você pode ainda clicar sobre o campo título, para organizar em ordem crescente ou decrescente. Se eu clicar aqui em ID, ele vai colocar por remetente. Se eu clicar em data de criação, ele coloca em ordem de criação. Se eu clicar novamente, ele inverte a lista do mais novo para o mais antigo. E se eu clicar do mais antigo para o mais novo. Sempre que você quiser organizar as suas mensagens, então você pode utilizar os campos. E note que o Outlook possui na caixa de entrada os agrupadores por data. Se você quiser apagar todas as mensagens recebidas de uma data, então por exemplo da semana passada, ao invés de apagar uma por uma das mensagens, você pode clicar com o botão direito nesse grupo e escolher o comando excluir. Todas as mensagens dele serão eliminadas. Você pode também marcar as mensagens alternadamente, mantendo a tecla Ctrl apertada e clicando nas mensagens que você quer apagar. Na sequência, você pode pressionar a tecla Delete, que vai ser apagado também. O Outlook é uma ferramenta muitíssimo completa, ela tem muitos recursos. Por isso, eu convido você a continuar assistindo esse treinamento, porque na próxima aula nós vamos falar ainda mais um pouquinho sobre essa área de trabalho do Outlook e alguns dos recursos que podemos encontrar nessa incrível ferramenta de controle de e-mails, agenda e etc, etc. Grande abraço, nos vemos na próxima aula. Até lá!